Olá, bem-vindo ao curso de Fundamentos de Arquitetura de Computadores da UNB Gama. Neste vídeo, vamos falar sobre memória cache. E antes, alguns pré-requisitos. Para entender bem o conteúdo, é interessante que você tenha assistido o vídeo anterior sobre hierarquia de memórias. E agora, alguns esclarecimentos. Historicamente, as CPUs sempre foram mais rápidas do que as memórias. E enquanto projetistas usavam conceitos como pipeline e operação superescalar para fazer as CPUs ficarem ainda mais velozes, projetistas de memória costumam usar novas tecnologias para aumentar a capacidade de armazenamento em vez de velocidade, o que torna ainda pior esse desequilíbrio. E por isso é um problema? Bem, se a CPU tem capacidade de realizar muitas instruções, mas as instruções não chegam porque estão sendo buscadas na memória, o computador não as executa em toda a sua capacidade. O fluxo de dados não anda. Na verdade, isso é um problema econômico e não tecnológico. É possível construir memórias tão rápidas quanto as CPUs, mas isso seria muito caro. Então o que nós temos é uma memória pequena e rápida e outra grande e lenta. O interessante seria ter uma memória grande e rápida, mas não ter que vender os olhos para ter que pagar. Existe uma técnica que resolve esse problema. Ela combina uma pequena quantidade de memória rápida com uma grande quantidade de memória lenta, para obter quase a velocidade da memória rápida e a capacidade de memória grande a um preço justo. Essa memória é conhecida como memória cache. Para entender melhor esse conceito, vamos começar com um exemplo. Eu sei que vai ser difícil imaginar, mas digamos que hipoteticamente tenha uma biblioteca aqui na FGA. E agora, vamos supor que você esteja lá fazendo um relatório sobre como vender sua arte na praia. Você vai até a prateleira, pega alguns livros, vai a uma mesa e começa a estudar. Mas, quando você está estudando, percebe que não tem nenhum livro sobre venda de artesanato na mesa. Então você olha na seção de artesanato e lá provavelmente tem um livro especificamente sobre vendas de artesanato. Essa analogia serve para descrever o funcionamento da memória de um computador. Imagine que todo o acervo da biblioteca da UNB no campus Darcy seja memória em disco magnético. Essa memória é muito grande, mas está bem longe de você. Então, essa memória demoraria para ser acessada. Os livros nas prateleiras da biblioteca da FGA funcionariam com memória RAM. Ela está mais próxima, mas se você tiver que ficar levantando da cadeira, indo pegar os livros, ainda vai demorar para terminar seu relatório. O próximo nível, no nosso exemplo, seria a mesa com vários livros de que você precisa. Essa mesa simboliza a memória cache. E o último nível do exemplo seria o que você leu e está na sua cabeça. Você tem acesso à memória muito rapidamente. Isso seria os registradores. Mas agora você deve estar se perguntando, como de fato a memória cache acelera os processos? Ela se baseia em dois princípios. No exemplo, você teria vários livros sobre artesanato. É muito provável que você queria consultar um livro que você pegou mais de uma vez durante seu trabalho. Então você o deixa na mesa. Isso é conhecido como princípio da localidade temporal. Em um programa, o loop executaria esse conceito. Os dados usados dentro do loop seriam acessados várias vezes, então se fossem deixados na cache, seriam acessados mais rápido. Agora, como citado anteriormente, se você precisa de um livro sobre artesanato que você não tem, é provável que ele esteja próximo dos livros que foram pegos anteriormente na prateleira. Isso é conhecido como princípio da localidade espacial. Podemos ver esse conceito em programas, já que as instruções normalmente são acessadas de forma sequencial, por exemplo, em um array. Agora vamos falar sobre memória cache unificada e memória cache dividida. Na cache unificada, existe apenas um cache para dados e instruções. Exemplificando melhor, a mesma área da memória é compartilhada para dados e instruções, que acaba sendo uma limitação da memória cache, pois ela se comunica com a unidade de controle e a unidade de lógica aritmética por meio de um único barramento. Problema que já não ocorre em uma memória dividida, pois ela existe um cache para dados e outro para instruções, com barramentos diferentes.
Além disso, a instrução não se modifica durante sua execução, o que significa que não haverá necessidade de armazenar a instrução após a sua execução. O mesmo não acontece com os dados, pois uma instrução modifica esse dado e os resultados têm que ser armazenados em algum lugar. E agora é hora da revisão. Neste vídeo, você aprendeu como historicamente as memórias foram ficando cada vez maiores e como isso impactou na velocidade do processamento. Aprendeu também que a memória cache foi criada especialmente para auxiliar a comunicação da memória com o processador. Ela consegue realizar essa tarefa pois ela guarda em sua memória certas ações, permitindo assim uma rapidez muito maior quando você precisar executar aquela ação. Bem, galera, fechamos nosso vídeo por hoje. Se você gostou, dá um 10 aí. Se não gostou, dá um 10 também. Se você não entendeu muito bem sobre o assunto que foi tratado no vídeo, pode perguntar pra gente. A gente vai responder e vai buscar informações para melhor facilitar sua compreensão. Mas